Hoje vamos falar aqui sobre os limites estabelecidos na Resolução 615/2025 do CNJ para o uso de inteligência artificial por servidores e magistrados. Eu vou começar aqui falando sobre a organização que foi feita por essa resolução sobre a gestão do uso de ferramentas de inteligência artificial no Poder Judiciário. Então, foi criado o Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário, que é o órgão de competência decisória, certo? Para estabelecer quais são as ferramentas que podem ser utilizadas e, em relação a cada uma dessas ferramentas, qual o nível de risco que ela está autorizada a trabalhar. Então, nem todas as ferramentas vão poder fazer todos os tipos de atividades com o uso de inteligência artificial. Cabe ao Comitê de Inteligência Artificial definir quais são as ferramentas autorizadas para uso e também qual o nível de risco permitido para cada ferramenta dessa. Então, por exemplo, é possível que uma determinada ferramenta somente possa trabalhar com atividades de baixo risco. Eventualmente, eu imagino que o comitê possa até limitar a apenas algumas das atividades de baixo risco, por exemplo. Também foi criada a plataforma Sinapses, que ela estará disponível no PDPJ, que é a plataforma digital do Poder Judiciário, e a plataforma Sinapses vai registrar lá as ferramentas de inteligência artificial já autorizadas pelo Comitê Nacional, também aquelas que estão em desenvolvimento. Então, a plataforma vai armazenar, vai testar, vai treinar as pessoas para fazer o melhor uso, vai distribuir também entre os tribunais, permitindo inclusive uma colaboração entre eles, e vai também auditar. A gente vai ver que especialmente aquelas de alto risco, aquelas permitidas para fazer atividades de alto risco, elas precisam de renovar anualmente a sua permissão para uso, tá certo? Então, a plataforma Sinapses vai trazer tudo isso para o usuário, né? E será acessada via PDPJ. Dito isto, a gente pode passar a analisar os níveis de risco, que aqui é onde já entra mais a questão mais prática para você, usuário final, tá certo? Então, primeiramente, a gente vai ter as situações de risco excessivo, que são aquelas em que sequer pode desenvolver uma ferramenta para trabalhar com isso. Então, risco excessivo é sempre vedado. A maior parte dessas hipóteses aqui está um pouco distante do nosso uso atual de inteligência artificial, porque as ferramentas que a gente tem ainda não exatamente permitem, com os bancos de dados que a gente tem e as ferramentas, a gente não está exatamente exposto a esses riscos aqui. Mas o que é que são vedações que são estabelecidas como risco excessivo, desculpa. Primeiramente, quando a ferramenta não permite revisão, ou seja, toda a ferramenta tem que permitir que o usuário defina o resultado e também que ele possa alterar, que não venha então uma resposta pronta para ele, que ele tenha que aceitar do jeito que ela vem. Também é proibido o uso de perfis pessoais, ou seja, traços de personalidade ou comportamento para decisões em matéria trabalhista e para previsão de cometimento de crimes ou para reincidência. Então, por exemplo, não é permitido o uso de inteligência artificial para acessar um banco de dados com informações etnográficas ou mesmo sociais e econômicas de determinados grupos de pessoas, para daí decidir, por exemplo, um pedido de concessão de liberdade provisória, fazendo uma previsão se essa pessoa tem chance ou não de voltar a cometer um crime. Então, é um uso que não é permitido sequer desenvolver a ferramenta para isso. Outra que tem a ver com essa primeira limitação, que é vedado também qualquer sistema que venha a classificar ou ranquear pessoas. E, por fim, também é vedado o uso para reconhecimento de emoções a partir de dados biométricos. Então, por exemplo, não é possível que uma ferramenta venha a analisar uma audiência e, por exemplo, analisando a íris de uma testemunha ou mesmo os sua linguagem corporal, ela dá um parecer sobre se essa testemunha estava mentindo ou não, se ela estava nervosa. Até porque, num caso como esse, se a prova for exclusivamente testemunhal, seria muito difícil de fazer uma contraprova em relação à declaração do sistema, né?
sem contar do risco de enviesamento do algoritmo por quem o desenvolveu. Então essas são as hipóteses de risco excessivo estabelecidas na resolução e, como eu disse, nem vejo isso aqui como algo muito próximo do que a gente tem hoje de risco usando, por exemplo, o ChatGPT ou o Claude, porque mesmo essas situações aqui de decisão em matéria trabalhista ou para prevenção de cometimento de crimes, seria difícil a gente fazer esse uso de traços e perfis pessoais, sobretudo porque teria que ter ainda uma base de dados para isso, enfim. O mais importante aqui é que não pode nem sequer ser desenvolvido. A segunda classificação de risco é a do alto risco, e aqui é que começa a entrar a maior risco de a gente infringir essas regras aqui, porque são situações que são mais corriqueiras para o uso que a gente já faz hoje da inteligência artificial, e tem uma lista aqui das atividades de alto risco. Mas antes de eu falar a lista, é importante destacar que é vedado o uso de ferramentas de escrita generativa privadas ou externas para atividades de alto risco. Ou seja, se você contratou o ChatGPT ou o Gemini ou o Claude, não será permitido para fazer qualquer tipo dessas atividades aqui. Inclusive, a resolução sequer deixa margem para essa ferramenta aqui ser contratada pelo judiciário como uma ferramenta, vamos dizer, oficial dos seus usuários. E nesse caso de ter sido contratado pelo tribunal, isso permitir que seja utilizado para atividades de alto risco. Ou seja, pelo que está na resolução, é vedado qualquer tipo de uso dessas ferramentas, seja ela contratada pelo tribunal ou de forma direta pelo usuário, para fazer atividades de alto risco. Então vamos passar aqui para a lista dessas atividades. A primeira atividade de alto risco é a de identificar perfis e padrões comportamentais, salvo risco mínimo e controlado. E eu já mencionei que, por outro lado, é até mesmo um risco excessivo se for o uso dos perfis e padrões comportamentais para decisões em matéria trabalhista ou para prever crimes, né, ou hipótese de reincidência também. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda é para valoração dos meios de prova, especialmente se for influenciar na decisão. Então, fica aqui a questão, por exemplo, da proibição de fazer o uso, por exemplo, do ChatGPT para você pegar um processo e ele analisar o conteúdo da prova, do testemunhal, prova pericial e dar já um resultado, né? Ou seja, ele já dizer qual é a solução para o caso a partir da análise das provas. Então, na verdade, o juiz pode apenas pedir que ele organize os dados sobre as provas produzidas e aí o juiz é que vai ter que dizer, ou o usuário, ou o assessor também vai ter que dizer qual é a solução diante das provas produzidas. A valoração em si é ato que é apenas do usuário humano, tá certo? Então, não está permitindo o uso de uma ferramenta externa ou privada. Essas atividades de alto risco, por outro lado, elas permitem que o Poder Judiciário venha desenvolver alguma ferramenta que faça isso aqui. Aqui não é uma vedação absoluta, mas é uma vedação que vai alcançar os sistemas que a gente pode contratar diretamente, né? Como eu disse, vai alcançar todos que são privados ou externos. Então, valoração do meio de prova é um alto risco. O terceiro alto risco é interpretação de fatos como infração penal, ou seja, fazer uma subsunção da norma penal aos fatos descritos no processo. Aí também não pode ser utilizado um sistema desse que não tem permissão para atuar com alto risco. O alto risco 4 é sobre a análise conclusiva sobre a aplicação da norma. Tem a ver aqui com o alto risco 3 também. É a mesma coisa, uma situação de subsunção de norma. E o 5 diz respeito ao reconhecimento facial para monitorar pessoas, salvo para confirmar identidade ou para segurança pública. Aqui também, reconhecimento facial, nesse caso, já vai, como é a situação de monitoramento de pessoas, é uma situação mais distinta de hipóteses que a gente analisa em gabinete, que seria uma função mais administrativa. Então aqui está permitindo, por exemplo, que a direção do foro contrate um sistema que identifique todas as pessoas que estão entrando no prédio, né?
Então, eu faço um reconhecimento facial para identificar as pessoas, inclusive para, por exemplo, fazer cumprimento de mandado de prisão, né? Que se insere naquela outra exceção também da segurança pública, né? E ainda cabe aqui uma consideração sobre as atividades de alto risco quanto às regras de governança, porque elas exigem o cadastro no Sinapses anteriormente ao início do desenvolvimento. Então, antes de iniciar o desenvolvimento, apenas cabe a realização de estudos preliminares e, como eu já mencionei lá atrás, também exige uma revisão anual do risco e da ferramenta, né? Então, são ferramentas aqui que tem que ter um acompanhamento contínuo e bem próximo. Quanto às ferramentas de baixo risco, aí essas aqui, via de regra, você vai conseguir fazer o uso nessas atividades aqui do ChatGPT, do Cloud, do Gemini, do Notebook LM, as ferramentas que você pode contratar, né? Então, aqui nas de baixo risco são atividades acessórias, né? Então, o baixo risco 1 está a prática de atos ordinatórios e atos de apoio. E aí, entre eles, a resolução elenca a classificação e agrupamento de dados e processos, enriquecimento de cadastros, certificação e transcrição de atos processuais e resumos de documentos. Então, aqui eu imagino, por exemplo, a confecção de uma certidão narrativa de um processo a partir do uso de sistema de inteligência artificial, de escrita generativa, inclusive, também edição de atos ordinatórios, como está expressamente previsto. O baixo risco 2 é a detecção de padrões decisórios ou desvios de padrões decisórios. O baixo risco 3 trata sobre o uso para análise de jurimetria, tem a ver aqui com o baixo risco 2. O baixo risco 4, aí tem a ver com o uso mais comum, que é como texto de apoio para atos judiciais, com a versão final sempre revisada pelo magistrado, pelo usuário da ferramenta. Então, é justamente a situação de você fazer o uso da ferramenta para elaborar uma decisão, uma sentença, e com aquelas ressalvas de que a valoração da prova é uma atividade de alto risco, também a subsunção da norma, né? Então, aqui, o usuário tem que dirigir a ferramenta, não pode ser dirigido por ela. Tá certo? E o baixo risco 5 vem a ser o aprimoramento de atividade sem mudar o resultado e também a tarefa preparatória para outra de alto risco. E aqui, como um exemplo, a gente tem um baixo risco 8, que eu já vou pular aqui na sequência, que aqui trata sobre a anonimização de documentos. Eu vou falar lá na frente que quando você usa o ChatGPT ou o Cloud, que são as principais ferramentas de escrita generativa atualmente no mercado, você não pode, se o processo for sigiloso, colocar o documento diretamente lá com os dados do processo, tá certo? Então, você tem que primeiro anonimizar o documento. E aí, para isso, você vai poder usar uma das ferramentas que estão sendo desenvolvidas para isso, estarão disponíveis com certeza no PDPJ, e aí você pode usar uma ferramenta dessa que permite o uso para baixo risco, para anonimizar e depois leva para o ChatGPT ou para o Cloud, se for da sua preferência. O baixo risco 6 vem a ser a análise de estatística e o baixo risco 7 é outra atividade aqui que é muito útil, outra ferramenta muito útil, que é a transcrição de áudio e vídeo, sempre com a revisão pelo responsável, porque a gente sabe que ainda há várias imprecisões, né, nessa transcrição, então é necessário que a gente faça sempre uma verificação para ver se não há uma alteração, sobretudo substancial, né? As atividades de baixo risco, elas têm um registro simplificado, se você comparar com a de alto risco, porque o cadastro no Sinapses já é feito no início da entrada em produção interna. No caso das de alto risco, como eu já mencionei, o cadastro já é exigido no início do desenvolvimento, cabendo apenas estudos preliminares. Então, aqui, o cadastro no Sinapse vai ser feito um pouco mais na frente, né? E vamos falar agora sobre qual o modelo que a gente pode usar atualmente, né? Qual o modelo de escrita generativa que você pode usar no dia a dia no seu trabalho. Primeiramente, se houver um sistema que é contratado pelo tribunal, você vai ter que usar ele, tá certo? Se não há um contratado pelo tribunal, aí você pode fazer uma contratação direta, mas
tem requisitos. O primeiro requisito, como eu disse, é a ausência de uma ferramenta do tribunal. Eu vou até ler aqui como está na resolução, certo? Que diz assim, no artigo 18, parágrafo 2º. Quando o tribunal não oferecer solução corporativa de inteligência artificial especificamente treinada e personalizada para uso no Poder Judiciário, será facultado ao magistrado, servidor ou colaborador do Poder Judiciário a contratação direta de solução mediante assinatura ou cadastro de natureza privada, desde que atendidas as diretrizes do parágrafo 3º deste artigo, que eu vou mencionar a seguinte, são esses outros requisitos aqui, tá certo? Então, a norma somente permite a contratação direta se não houver uma ferramenta já desenvolvida e treinada para o Poder Judiciário. Então, somente pode haver a contratação direta se não houver uma ferramenta especificamente treinada e personalizada para uso no Poder Judiciário. Então, aqui vai ficar ainda a questão, por exemplo, se o tribunal contrata um produto de prateleira, né? Um notebook LM, por exemplo, da mesma forma que é fornecido para qualquer pessoa, e a pessoa, se a pessoa ainda, o usuário, poderia contratar, por exemplo, o cloud, se ele achar que tem a preferência pelo uso desse outro sistema, se esse primeiro sistema não estiver totalmente adaptado ao uso pelo tribunal. Essa aqui é uma questão porque, em tese, né, o tribunal, ao contratar de forma corporativa, ele pode definir alguns termos desse contrato. Por exemplo, onde é que os dados que são transmitidos serão armazenados enquanto estão sendo usados, se, por exemplo, será feito o uso de apenas de um servidor em solo nacional, sem transferência internacional de dados, portanto, né, onde estão esses data centers que vão armazenar esses dados, entre várias outras medidas de segurança que o tribunal pode estabelecer, além do que o tribunal também pode colocar certas limitações de uso da ferramenta, por exemplo, para ele não permitir que ela trabalhe com risco excessivo. Então aqui, aparentemente, se o tribunal contrata apenas um produto de prateleira, ele ainda está permitindo a contratação direta pelo usuário de um outro sistema, né? Se ele, por outro lado, desenvolve um sistema que é totalmente adaptado ao uso pelo Poder Judiciário, aí, nesse caso, o servidor, o magistrado, não vai poder usar em processo judicial um sistema que seja distinto do utilizado, aprovado pelo Poder Judiciário, tá certo? De toda forma, eu entendo que se há esse sistema desenvolvido para o Poder Judiciário, pela questão da gestão dos dados que estão contidos nos processos, né? A gente tem nomes de pessoas, números de contas bancárias, também de documentos das pessoas, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Como há muitos dados sensíveis, se há uma ferramenta corporativa, é melhor que seja utilizada essa ferramenta, mesmo que haja um produto no mercado que, por exemplo, dê uma resposta de melhor qualidade, mas pela questão da segurança, de fato, é melhor utilizar a ferramenta corporativa, até porque se houver um vazamento de dados nessa hipótese de você estar usando uma ferramenta corporativa, o usuário tem a segurança de que fez o uso da ferramenta do tribunal. Por outro lado, se ele está usando uma ferramenta privada, aí o risco já passa para ele, que tem que gerir essa ferramenta, e se ele fez um mau uso, principalmente, se ele perdeu a senha, se alguém descobriu a senha dele, algum hacker, sei lá, aí já é um risco que ele assumiu, e aí é uma outra situação, né? Então, para o usuário, eu entendo que é mais seguro mesmo usar a ferramenta do tribunal se ela existir, certo? Mesmo que ela tenha uma qualidade um pouco pior do que a ferramenta eventualmente disponível no mercado. Então, o uso deve ser feito, primeiramente, da ferramenta disponibilizada pelo tribunal. Segundo, o usuário tem que ter capacitação, e aí cabe também ao tribunal fornecer treinamentos para isso, né? Fornecer cursos, inclusive, com uma certa frequência para o usuário se manter atualizado também. Então, o usuário que vai utilizar a ferramenta de inteligência artificial, ele tem que também estar seguro de que tem capacitação para o uso e conhece bem os riscos também. Terceiro, o uso tem que ser auxiliar e complementar, ou seja, a ferramenta não pode tomar decisões nem valorar a prova, como eu já mencionei anteriormente. A subsunção da norma e a valoração de provas não podem ser feitas por essas ferramentas
que são externas e privadas. Essas atividades são de alto risco, apenas uma ferramenta desenvolvida para o tribunal pode trabalhar com subsunção de normas, né, aplicar o direito ao caso e também valorar as provas. O quarto requisito diz respeito à proteção de dados, e aqui vem uma questão muito importante, eu já mencionei isso aqui anteriormente, né, desse risco que você tem ao jogar dados pessoais, né, que os processos têm dados pessoais em qualquer ferramenta, né, porque inclusive pode haver até uma transferência internacional de dados nessas ferramentas. Então, é um requisito que essa ferramenta que você vai utilizar, ela não pode tratar os dados do usuário, nem mesmo para o desenvolvimento e treinamento do modelo. Então, eu fiz aqui uma análise dos sistemas que estão ok e dos que não estão. Os que são ok, ou seja, primeiramente, eu vou dizer aqui os que nunca usam os dados do usuário pela sua política de uso de dados. O Microsoft Copilot, o Perplexity, o Notebook LM da Google também. Os que podem ou não usar os dados são esses outros dois grupos aqui. A gente tem o Cloud, que ele vem desativado por padrão. Então, se você contratou o Cloud, por padrão, ele vem lá já desativado o compartilhamento de dados. Então, você só vai compartilhar se você ativar o compartilhamento. Já no caso do Gemini e do ChatGPT, você tem que ativamente ir lá e desativar o compartilhamento. Então, aqui cabe um destaque: se você usa ChatGPT, você tem que desativar o compartilhamento, tem que ir lá nas configurações e fazer isso. Por fim, a gente vai ter aqui os que são vedados, porque eles não têm a possibilidade de você desativar o compartilhamento de dados, e eles sempre compartilham seus dados, e são basicamente os chineses. E hoje a gente pode nominar aqui os principais, que são DeepSeek e Humanos. Então, evite usar esses sistemas para uso auxiliar na atividade judicial. Portanto, embora seja tentador o uso pelo fato de ser gratuito, não pode ser usado o DeepSeek, por exemplo, na atividade judicial, tá certo? E o próximo requisito aqui diz respeito à informação ao tribunal na forma do regulamento, que a gente vai ver lá na frente que pode ser necessário registrar no sistema ao cadastrar o ato judicial que foi utilizado uma ferramenta de inteligência artificial. E, como eu já disse, não pode ser utilizada essa ferramenta aqui para qualquer ação de alto risco, tá certo? Por fim, a gente vai ter aqui a questão da informação ao público. E aí a resolução traz duas normas. A primeira diz respeito ao uso de canais de comunicação no tribunal. Então, o tribunal ele tem a obrigação de ser transparente, então ele deve informar todos os sistemas de inteligência artificial que ele utiliza, sempre informando, destacando que esse uso é de caráter consultivo e não vinculante. Mas, mais importante ainda para o usuário final, é como deve ser informado em atos judiciais, e a resolução diz que é faculdade do magistrado informar na decisão se foi utilizado algum sistema de escrita generativa na sua elaboração. Então, cabe ao magistrado informar ou não. No entanto, o sistema de processo judicial, por exemplo, o PJE, provavelmente vai passar a ter um campo lá, uma caixinha para marcar, informando se foi utilizado ou não alguma ferramenta de inteligência artificial para fins estatísticos, tá certo? E aí, nesse caso, vai ter que marcar se tiver sido utilizado. E é isso, eu acho que foi um bom apanhado aqui sobre o que dispõe a Resolução 615 de 2025. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários também. Compartilhe com seus companheiros de equipe para que eles se informem melhor sobre os limites do uso das ferramentas de inteligência artificial de escrita generativa. E também se inscreva aqui no canal. Aqui eu também faço comentários sobre casos repetitivos, sobretudo aqueles da competência da Justiça Federal. Já tem aqui muito conteúdo produzido no canal. E eu espero por vocês num próximo vídeo. Até a próxima!